Bom dia. Hoje nós iremos prosseguir sobre o tema que nós já iniciamos, matemática financeira. Já vimos porcentagem, já relembramos, aliás. Vimos também quando é que temos lucro ou prejuízo. E hoje nós vamos trabalhar o regime de juros simples. Vamos ver diversos conceitos que não são estranhos a vocês, que vocês já conhecem, às vezes pode não saber o significado, mas com certeza vocês já viram em algum lugar. Nessa primeira parte nós vamos para a parte teórica, que é mais ou menos a conceituação do que é o juro simples. Em seguida nós iremos ver um exemplo resolvido em outro vídeo, tá? Para poder aplicar os conceitos vistos. Gente, não é difícil e é muito importante termos esse conhecimento, tá? Principalmente porque matemática financeira trabalha sobre dinheiro, que é o que o mundo hoje gira em torno de capital. Então, é muito importante ter esses conhecimentos. Eu considero como sendo um dos conteúdos matemáticos mais importantes para a nossa vida. Iniciando aqui, quando se aplica ou se pede emprestado um valor em dinheiro, que é chamado de capital, geralmente se recorre a uma instituição financeira. Juro é a remuneração que se recebe da instituição, no caso de uma aplicação, ou a quantia que deve ser paga a ela, no caso de um empréstimo. Ao se aplicar um capital por determinado tempo, a certa taxa de juro constante, o montante, soma do capital investido, mais o juro relativo ao período de investimento, pode crescer ou diminuir segundo dois tipos de regimes. Nós temos o juro simples e o juro composto. Nessa aula de hoje nós vamos ver o juro simples. Posteriormente nós iremos ver o juros composto. No regime de juros simples, o juro incide apenas sobre o capital investido, ou seja, sobre o valor inicial. E o montante resgatado nesse regime depende do capital, também do tempo de aplicação e da taxa de juros. Então, pessoal, o que é que foi dito aqui nesse enunciado? Geralmente, quando a gente pega emprestado um dinheiro em um banco qualquer, esse valor emprestado é chamado de capital. Esse valor inicial é capital, é o capital. Até por isso que ele está aqui em negrito, destacado. Quando a gente pega emprestado esse valor, esse capital, ao devolver para a instituição que a gente pega, porque a gente pega emprestado, mas tem que devolver. A gente vai devolver segundo uma taxa de juros, seja 6% ao mês, 10% ao mês, 20% ao ano, enfim, terá uma taxa de juros. E aí também terá o tempo, essa taxa será ao mês, ao ano. No final, quando a gente faz os cálculos de tudo que a gente vai devolver, é o que nós chamamos de montante. É como se, traduzindo para a nossa linguagem, capital é o valor inicial, seja o que a gente pega emprestado, no caso de um empréstimo, seja o que a gente aplica, no caso de uma poupança. A gente aplica um valor inicial ou pega emprestado, esse valor inicial é chamado de capital. Ao fim que a gente calcula os juros e tal, de acordo com o tempo, nós teremos um valor final, seja o que nós iremos pagar, no caso do empréstimo, a gente irá pagar para o banco, ou seja, o que a gente irá retirar da poupança após um tempo de aplicação. E esse valor final, ele é chamado de montante. Eu acredito que alguns de vocês, se não a maioria, já deve ter ouvido falar, capital, montante. Às vezes pode não saber o significado, poderia não saber, mas com certeza são palavras que não são estranhas. Olha, aqui também diz, no regime de juros simples, que é o que nós estamos vendo, porque assim, na aplicação, temos dois tipos de juros, tem o juro simples e o juro composto. Aqui, de início, nós iremos ver o juro simples. No regime de juros simples, o juro incide apenas sobre o capital investido.
E o montante resgatado nesse regime depende do capital, do tempo de aplicação e da taxa de juros. Ou seja, no juro simples, o montante ele só depende desse valor inicial. Claro que tem que levar em consideração a taxa de juro e o tempo de aplicação. No caso, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou aplicar numa poupança R$1.000, nosso capital. Se eu aplicar na poupança R$1.000, há uma taxa de juros de 5% ao ano. Pouca, né? Mas tudo bem, nosso exemplo. 5% ao ano. Se passar um ano, quando a gente for retirar, a gente vai retirar um valor. Se passar 2 anos, já vamos tirar um valor maior ainda. Ou seja, quanto mais tempo de aplicação, maior será o valor. Entendeu? Por isso que nós podemos dizer que o nosso montante, ele depende tanto do capital, que é o valor inicial, do tempo de aplicação e da taxa de juros. De modo geral, sendo seu capital, aqui são apenas as nomenclaturas. Como tudo na matemática, todas as palavrinhas têm um símbolozinho. No caso aqui, ó, seu capital, I, a taxa percentual de juros, T, o tempo de investimento e J, o juro após T períodos, e M, o montante, temos. Pessoal, só destacando aqui. Essas letrinhas aqui será a nomenclatura que nós iremos usar, ó, C, capital, I, taxa percentual de juro, no caso, 5%, 2%, 3%. T, o tempo. J, o juro. E M, o montante, tá, pessoal? Essas são as nomenclaturas que nós iremos usar. Não confundam. Eu vou até destacar aqui, ó, C, capital. I, taxa de juros. T, tempo. J é o juro. E M é o montante. Temos, olha, o juro obtido ao fim de um período, como é que a gente calcula os juros? Capital vezes taxa. Por exemplo, deixa eu dar um espaço aqui. No caso, R$1.000 a uma taxa de 5%. Então, seria 1.000 vezes 5%, a gente escreve 5 sobre 100, ou na verdade, faz na divisão, 0,05. Aí você resolve 1.000 vezes 0,05 e encontra, no caso, o juro. Resolvendo aqui, nós obtemos que 1.000 vezes 0,05 é igual a 50. Só que nesse primeiro cálculo aqui, desse nosso exemplo, nós só levamos em conta a taxa de juros, o I. Mas é claro que nós também devemos levar em conta o tempo. Então, ó, se digamos, foi R$1.000 aplicado a 5% ao ano no tempo de 2 anos, por exemplo. Aí a gente vai fazer, ó, 1.000 vezes 5% é a mesma coisa aqui, 0,05. Vezes, no caso de 2 anos, 2, que é o tempo. Resolvendo, ó, nós já fizemos que 1.000 vezes 0,05 dá 50. 50 vezes 2, 100. O que quer dizer? Que após um período de 2 anos, se eu aplicar R$1.000 numa conta poupança de 5% ao ano, nós iremos receber de juros a mais, fora os R$1.000 que a gente aplicar, R$100. Aqui é só um exemplo bobozinho para vocês poderem estar entendendo. Lembrando que capital é o valor inicial, I é a taxa percentual de juros, T é o tempo, J o juro e M o montante, tá, pessoal? No caso, juro obtido ao fim de um período seria capital vezes I, que no caso é a taxa de percentual. No caso de T período, ou seja, de X anos, X meses, aí você multiplica também pelo tempo. Logo, podemos concluir que, para se calcular os juros, somente os juros, nós fazemos capital vezes taxa vezes tempo. Somente os juros, que foi o que nós fizemos aqui, ó.
Ao se aplicar R$ 1.000 numa taxa de 5% ao ano durante 2 anos, nós obteríamos R$ 100 de juro. Esse é o juro. E o montante, que é o valor final, no caso, quando eu fosse retirar da poupança após esses 2 anos de aplicação, nós iríamos ter R$ 1.000, que é o nosso capital inicial, mais os juros obtidos, no caso 100. Logo, 1.000 mais 100, 1.100. Esse seria o nosso montante. Portanto, eu posso simplesmente concluir que montante é igual a capital mais os juros. No caso aqui, os juros, ó, só substituir a fórmula. Como é que se calcula juros? Capital vezes taxa vezes tempo. E esse é o nosso final, nosso montante, sendo que aqui C, capital inicial, e essa multiplicação aqui equivale aos juros, tá bom, pessoal? Não é difícil. Eu sei que às vezes de início vocês podem estar pensando, nossa, tantos conceitos, mas não é. É uma coisa lógica. O que é o nosso juro? O nosso juros nós vamos levar em consideração o nosso capital, que é o valor inicial, vezes a taxa de juro, dada em porcentagem, vezes o tempo, que depende do tempo também. E o nosso montante, que é o nosso valor final, é claro que vai ser o valor inicial, capital, mais os juros. Tenho só uma observação aqui, final, antes de nós passarmos para o nosso exemplo, pessoal. Para o cálculo do juro, o tempo e a taxa devem sempre estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa percentual tiver em mensal, por exemplo, 5% ao mês, aí, no caso, o tempo também tem que ser meses. Se tiver ao ano, por exemplo, 5% ao ano, o tempo também em consideração deve ser ao ano. Caso não esteja na mesma unidade, a gente faz a conversão. Bem simples, nós vamos ver no nosso exemplo. Por exemplo, se a taxa é mensal, o tempo deve ser contado em mês. Foi o que eu falei. Em cálculos contábeis, aplica-se o ano comercial de 360 dias, ou seja, para cálculos financeiros, a gente usa o ano como sendo 360 dias, sendo 12 meses e 30 dias cada um, tá? Isso aqui nos cálculos financeiros. Por exemplo, em empréstimos, em aplicação de conta poupança, no caso, o nosso mês são 12 meses de 30 dias, formando um ano comercial de 360 dias, tá bom? Espero que tenha dado para compreender um pouquinho aqui essa parte teórica. Estamos finalizando essa parte teórica, eu vou gravar outro vídeo com um exemplo prático, tá bom? Que através do exemplo eu creio que dê para vocês entenderem melhor.